Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria ter vocês aqui no último dia do nosso propósito Paixão pela Palavra, nessa primeira jornada que envolveu o livro de Gênesis. Antes de trazer para você os poucos apontamentos que eu fiz aqui no capítulo 50, eu quero pedir que você curta esse vídeo no YouTube, também se inscreva em nosso canal e curta a nossa página no Facebook, e vou fazer um pedido especial para você. A gente está terminando a primeira etapa da jornada, que é o livro de Gênesis. Por favor, é um momento para você falar um pouco do trabalho do Paixão pela Palavra, é um momento para você divulgar ele para os seus amigos, para os seus colegas. Ajude a gente a estar envolvendo mais pessoas nesse grande movimento de redescoberta da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 50, a conclusão do primeiro livro da Bíblia, ele vai tratar de 3 assuntos. O primeiro, a morte de Jacó e o seu sepultamento. Então, nós temos aqui um pouquinho do término do capítulo 49 e os primeiros versículos do capítulo 50 tratando realmente desse aspecto da morte e do sepultamento de Jacó. Observe nesse ponto aqui o quanto que Jacó e a sua família se tornaram preeminentes também no Egito, porque você vai ver que o pranto de Jacó, ele não atingiu só a sua família, mas ele atingiu todo o Egito. Então esse povo, a nação israelita, conforme Deus havia prometido para Abraão em Gênesis 12, haveria de abençoar todas as nações da terra. Então aonde eles estavam, eles eram uma bênção. Então nessa primeira etapa da promessa cumprida na vida da nação israelita, nós temos José como personagem mais importante, porque através dele todo o mundo antigo foi preservado da fome. Então você percebe como essa palavra de Deus, essa firme palavra de Deus se cumpriu na vida de Abraão e na vida daqueles que são os seus descendentes. Também nós temos aqui o pedido de José para poder sepultar o seu pai. Então você vai observar aqui no texto que José, apesar de ter realmente uma posição tão grande, ele era o segundo homem no governo ali do Egito, mas ele não deixa a nação, mesmo no momento de luto, mesmo no momento ali de sepultamento de seu pai, sem antes ter a bênção de Faraó. Isso aqui é um princípio para a gente. Nós vivemos dias terríveis, tanto no mundo secular, como até no nosso cenário eclesiástico, de muita insubmissão, de muita independência. E você percebe que mesmo José tendo a posição que ele tinha, ele não toma uma posição, ele não faz uma ação sem antes consultar o seu superior. Então isso aqui fica um princípio para a nossa reflexão. Se nós temos entendido que para o mundo ser ordeiro e para a igreja ser ordeira também, se nós temos respeitado as autoridades que Deus tem constituído sobre nós e se temos sido intercessores para que essas autoridades governem bem. Então a continuidade do texto vai mostrar José cumprindo o desejo do coração ali de Jacó, levando ele ao sepultamento aonde ele gostaria de ser sepultado. E você vai perceber que o texto termina dando para a gente mais um vislumbre do quanto que o José ele é distinto dos seus irmãos, ele é separado dos seus irmãos. Após ali o sepultamento do seu pai, os irmãos eles têm um temor muito grande no coração de que agora, com a ausência de Jacó, talvez José pudesse querer uma reparação do erro que eles haviam cometido contra ele. Não fica muito claro no texto se de fato Jacó fez esse pedido para seus filhos ou se de fato eles fizeram mais uma tramóia pensando na preservação de suas vidas. Mas eles apresentam para José um suposto pedido de seu pai para que José cuide deles. Aqui eu vejo mais uma vez o coração transformado de José e o quanto que Deus age na vida dele, porque José não apenas entende o pedido, como ele se coloca à total disposição para abençoar a vida dos irmãos e garantir que a vida deles no Egito, enquanto ele estivesse vivo, fosse feita com o maior cuidado, com a maior provisão. Observe aqui no texto, isso é muito importante, que José ele vive até os 110 anos de idade, ele consegue ver o filho dos seus filhos, o texto deixa isso muito claro, e ele faz um pedido para a sua família. Ele entendia por aquilo que Deus havia lhe revelado tão claramente nas palavras de Jacó, que chegaria um tempo em que a nação israelita sairia do Egito e voltaria para Canaã. Então ele pede para que os seus ossos não sejam deixados no Egito, mas que sejam levados para Canaã
quando toda a nação for chamada por Deus para voltar para a terra. Esse evento foi destacado em Hebreus 11 como uma prova da fé de José. Então veja que a Bíblia diz que José, ele pela fé, ele deu ordem acerca dos seus ossos. Então ele tinha convicção de que Deus cumpriria a sua palavra e que o povo de Israel finalmente seria estabelecido no Egito. Isso é muito bom nós refletirmos nisso. Eu quero desejar que você continue firme nesse propósito, lendo a Bíblia Sagrada, buscando adquirir conhecimento pela leitura bíblica, e espero você na continuidade do nosso propósito, onde nós vamos estar falando um pouco do livro de Êxodo. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus.